Olá, cursistas! Que bom estarmos juntos novamente. Nós daremos início à nossa segunda aula, onde nós estudaremos a terceira e a quarta unidade do nosso caderno didático. Mas antes da gente iniciar os conteúdos da nossa aula, que tal a gente fazer uma revisão de alguns conceitos que nós estudamos na nossa primeira aula? Vamos lá? Nós veremos o que é a Constituição, e vimos, na verdade, na nossa última aula, né? O conceito de Constituição, de legislação, legislação escolar e a LDB. O que é a Constituição? A Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e os deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. Segundo o autor do nosso caderno didático, o maior contrato de um país é sua Constituição. E também ela é considerada por alguns juristas como a certidão de nascimento de uma nação. Nós sabemos que a Constituição, ela limita o poder, ela organiza o Estado e prevê direitos e garantias fundamentais. E o que é a legislação? A legislação é o conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país ou em determinada área das relações humanas. A legislação educacional já são as leis que procuram, de certa forma, organizar o setor tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas e externas. E a LDB? A Lei de Diretrizes e Bases é a Lei 9.394 de 96. A LDB é a Lei Geral da Educação Brasileira. Como o próprio nome diz, ela dita as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional. Diante desses conceitos fundamentais para o entendimento da nossa disciplina, nós daremos início, então, ao conteúdo da nossa segunda aula, que falaremos sobre o Plano Nacional de Educação e sobre os marcos normativos do sistema de ensino. Nós vamos, primeiramente, entender o que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da educação. Foi uma grande conquista dos profissionais de educação, dos pais e dos alunos. O PNE, o Plano Nacional de Educação, ele está subordinado a uma legislação, que é a LDB. Para a gente compreender o Plano Nacional de Educação, nós vamos fazer uma analogia a uma construção de uma casa. Primeiramente, para construir a casa, nós devemos fazer um diagnóstico para saber o tamanho, as necessidades dos moradores, a região da construção dessa casa e também a legislação que regulamenta a edificação, que é chamada de Código de Postura. O Plano Nacional de Educação, ele vai ser igual à construção de uma casa, tendo um fator muito importante, que é o diagnóstico. Nós devemos conhecer o problema da educação para planejar com eficiência as metas de uma educação de qualidade. Planejar é uma tarefa complexa e desafiadora que vai implicar em assumir compromissos com o esforço contínuo de eliminação das desigualdades históricas do país. É o PNE que está subordinado a uma legislação que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB. Nesse diagnóstico, nós devemos saber o número de analfabetos, quantas crianças de 0 a 5 anos que não têm acesso a creches e pré-escolas, quantos jovens estão excluídos do ensino médio, dentre outros fatores que darão um número da realidade educacional do nosso país. Com esses dados, faz-se o diagnóstico e se tem maior clareza dos desafios que estão postos para a elaboração do PNE. Sendo que a próxima fase de um plano é o estabelecimento de metas, dando prosseguimento ao exemplo dado anteriormente na construção de uma casa. Ou seja, é necessário estabelecer as metas de quando começar e quando terminar. No processo de elaboração de um PNE, a definição de metas também é primordial. São metas que demonstram um ritmo pretendido no atendimento às demandas educacionais, uma vez que as autoridades governamentais estabelecem prazos para sanar os problemas diagnosticados. O que difere a construção de uma casa com o PNE é que na casa inicia-se com a base, faz as paredes, em seguida constrói o telhado. Até a finalização da casa são várias etapas. Num plano de educação, as metas a serem atingidas devem caminhar conjuntamente com os objetivos.
Portanto, o PNE ele deve ter essa capacidade de articular simultaneamente a oferta e o desenvolvimento dos diversos níveis, etapas e modalidades da educação. Veremos como é a estrutura do Plano Nacional de Educação. Ele tem diagnóstico, que é a análise crítica de um fato e sua respectiva conclusão, analisando todos os problemas existentes na educação e quais soluções possíveis desses problemas. Ele possui diretrizes, que é a norma diretiva, ela busca quais as leis que amparam o Plano Nacional de Educação. E os objetivos e metas, que é o fim marcado para ser atingido. Ele define nossos objetivos e também estabelece as datas pretendidas para alcançá-los. As diretrizes e metas do PNE têm a relação direta com o que se pretende para o crescimento do país com o seu projeto político. Com isso, ele deve investigar para que tenhamos uma educação capaz de formar cidadãos e profissionais com capacitação. Assim, um PNE ele não pode limitar-se somente a repassar os recursos, mas ele deve estar subordinado a uma estratégia de desenvolvimento nacional que leve em consideração a conquista de maior soberania do país e a resolução de seus problemas sociais, estendendo ao conjunto da população o direito de educar-se. Com essa informação do autor, fica claro que somente os recursos destinados à educação não são suficientes para alcançar os objetivos. Mas é necessário também criar estratégias para solucionar os problemas sociais, dando condição para que todos tenham direito à educação. São muitas as deficiências na área educacional do Brasil. Por isso, há uma necessidade enorme que aumente os recursos destinados ao ensino, para que possamos construir um sistema de ensino de qualidade como em outros países. No sistema educacional do Brasil, por exemplo, ainda tem que se investir muito na estrutura física das escolas, para que se possa atender às demandas e às particularidades dos alunos, como no caso de pessoas com deficiência. Nós vamos resumir o que é um Plano Nacional de Educação. Ele é um documento com diretrizes para políticas públicas de educação que coordena as diretrizes da educação brasileira para os próximos 10 anos. Em janeiro de 2001, foi sancionado o Plano Nacional de Educação, PNE. É a Lei número 10.172 de 2001, que além de apresentar um diagnóstico da realidade educacional brasileira e das diretrizes e metas a serem executadas durante 10 anos, ele traz também a obrigatoriedade de estados, Distrito Federal e município elaborarem seus respectivos planos decenais. A promulgação do PNE representou o fecho de um ciclo de profundas mudanças que caracteriza a nova política educacional para o país. Essas mudanças, iniciadas no final da década de 80, aprofundaram-se no período compreendido entre 1995 e 2000. Agora, nós veremos a lei que promulga o PNE. É a Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Esta é a lei que aprovou o PNE, tornando todos responsáveis pela elaboração deste plano com a aprovação do governo para liberação de verbas. No artigo 1º, fica aprovado o Plano Nacional de Educação, constante do documento anexo com duração de 10 anos. No artigo 2º, a partir da vigência desta lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes. Já no seu artigo 3º, esta lei diz: a União, em articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, procederá à avaliação periódica da implementação do Plano Nacional de Educação. O PNE ele foi uma proposta da sociedade brasileira e resultou de um longo debate que foi consolidado no 2º CONED, em novembro de 1997. Essa proposta enfrentou uma maioria conservadora no Congresso Nacional que resistia à realização das profundas mudanças educacionais. Houve uma grande pressão social,
dos estudantes, dos profissionais de educação, que resultou em alguns avanços no PNE aprovado, como o índice de 7% do PIB a ser gasto com a educação, passando para 10% até o final desses 10 anos, e um pequeno avanço foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, devido às políticas econômicas e à redução com gastos sociais. Ao final da vigência do PNE de 2001, percebe-se que algumas metas não foram atingidas, como, por exemplo, os 50% de atendimento para a educação infantil não chegou nem a 17%, sendo reeditado para o próximo PNE. As metas de expansão da educação superior, do EJA e as metas de qualidade da escola pública ficaram bem abaixo do esperado. Outra contribuição para o fracasso do PNE foi a falta de compromisso da maioria dos estados e municípios que deixaram de elaborar seus planos decenais. A União, não assumindo a política do PNE, decretou e seguiu o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que é uma política do governo. São diversos os fatores que proporcionaram resultados negativos, e foi através destes fracassos que iniciaram os debates do atual Plano Nacional de Educação. O novo PNE começou a ser debatido pelo CONAI em 2009, nas esferas municipais e estaduais. Em 2010, debatido nacionalmente. Verificou-se um ambiente de diálogo entre o governo e sociedade, resultando na apresentação e tramitação de uma única proposta do PNE no Conselho Nacional. Mas o projeto de lei de iniciativa do governo só foi enviado ao Congresso Nacional no final de 2010 e sua implementação foi em 2011, considerada inviável. O projeto de lei ele consta de 12 artigos e um anexo, que contém 20 metas e suas respectivas estratégias. Nós veremos a seguir alguns artigos de relevância. No artigo 2º, a gente vai falar sobre as diretrizes. São diretrizes do PNE 2011 a 2020. No inciso 1, a erradicação do analfabetismo. No inciso 2, a universalização do atendimento educacional. No inciso 3, superação das desigualdades educacionais. No inciso 4, melhoria da qualidade da educação. No 5, a formação para o trabalho. No inciso 7, promoção humanística, científica e tecnológica do país, o desenvolvimento do conhecimento humanístico, científico e tecnológico do país. No inciso 8, o estabelecimento de uma meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. No inciso 9, valorização dos profissionais da educação. E no 10, difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e da gestão democrática da educação. No AVA, vocês encontrarão as 20 metas do PNE separada por modalidades, em sua íntegra. Tá? A gente já postou no AVA. O plano, ele destina 10% do PIB, 10% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, para a educação e prevê gastos com creches conveniadas e programas como o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, e o ProUni, o Programa Universidade para Todos. A participação dos pais nas metas do PNE é de grande relevância, como, por exemplo, na meta 19, sobre a gestão democrática das escolas. O conceito de gestão democrática passa pela transparência com a qual os diretores atuam na direção escolar. Dar notícias para os pais sobre o que está acontecendo na escola é uma das atitudes que eles devem tomar para que isso aconteça. Além disso, os pais devem cobrar mais, atuar mais na escola em que os filhos estudam. Cobrar a existência de poderes municipais, conselhos escolares, discutir projeto pedagógico na escola e etc. Agora, nós passaremos a estudar a 4ª e última unidade do nosso caderno didático, os marcos normativos dos sistemas de ensino. Nós falaremos das normas dos conselhos de educação, que são traduzidas por pareceres e resoluções que estão presentes no dia a dia das escolas e foram se centrando em preceitos pedagógicos e curriculares. O atual Conselho Nacional de Educação, o CNE, é um órgão colegiado integrante do Ministério da Educação.
Ele foi instituído pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 95, com a finalidade de colaborar na formação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação. Compete ao Conselho e às câmaras exercer as atribuições conferidas pela Lei 9.131 de 95, emitindo pareceres e decidindo privativa e autonomamente sobre os assuntos que lhes são pertinentes, cabendo, no caso de decisões das câmaras, recurso ao Conselho Pleno. Cabe a todos os conselhos de educação emitir pareceres e resoluções que normatizam a lei educacional, guiar os procedimentos administrativos das unidades escolares. O parecer deve ser sustentado em bases confiáveis e ter por objetivo esclarecer, interpretar e explicar questões apresentadas pelos usuários do sistema educacional. Essas bases das decisões apresentadas nos pareceres são, por via de regra, artigos científicos e a própria legislação. Quem nunca passou por alguma situação em que não sabia a resposta, de algum esclarecimento ou das demandas de questões polêmicas e corriqueiras no âmbito escolar? Elas devem depender, a gente depende de normas dos conselhos de educação já existentes ou que podem ser objeto de consulta. Para que você, profissional da secretaria, se mantenha bem informado, é sempre bom estar pesquisando nos sites do CNE e de outros conselhos de educação disponíveis na internet sobre as normas que sempre darão as respostas daquilo que você necessitará. O Conselho Nacional de Educação, ele tem emitido pareceres e resoluções que podemos classificar assim. 1. Diretrizes curriculares sobre as etapas e modalidades da educação básica sobre os cursos da educação superior. 2. Diretrizes nacionais sobre temas de política educacional, interpretando a LDB ou respondendo à consulta que lhes são submetidas por órgãos educacionais ou por pessoas físicas ou jurídicas. 3. Pareceres sobre consultas pontuais a respeito de temas e situações na educação. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Atualmente, existem diretrizes gerais para a educação básica, cada etapa e modalidade. Há matérias que o técnico de secretaria escolar deve conhecer sob a forma de parecer ou resolução. É muito importante pesquisar para conhecê-los, que sempre estão em constantes mudanças e adaptações. São as diretrizes curriculares da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, diretrizes curriculares do ensino médio, da educação profissional, da educação do campo, do curso normal de nível médio, da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação indígena e da educação quilombola. Para conhecer essas diretrizes e suas constantes mudanças, nós devemos sempre recorrer às resoluções, facilitando o nosso trabalho e com uma atuação fundamentada na lei. Cada sistema estadual e municipal pode e deve emitir pareceres e resoluções sobre matéria curricular e tem autonomia pedagógica para tomar decisões curriculares. É muito importante que os funcionários administrativos façam sempre consultas nos conselhos estaduais e municipais e nas reuniões do conselho escolar, para estar sempre informados de todos os procedimentos e decisões e também em que leis se amparar em diversas situações. A secretaria escolar sempre deverá trabalhar na formalidade, através de parecer ou resoluções para se resguardar de quaisquer problemas posteriores. Quando emitir um parecer, deverá ser fundamentado em leis, normas e decisões da escola, de forma clara e objetiva. O que é um parecer? Parecer são documentos resultantes de análises técnicas sobre a eficácia de assuntos de interesse. E ele deve ser amparado em bases confiáveis e tem por objetivo esclarecer, interpretar e explicar questões.
O parecer emitido pelo secretário será sempre de natureza técnico-administrativo, com temas increntes ao trabalho escolar de todas as naturezas. Os pareceres emitidos podem tanto ser simples como composto, desde que respeitadas as regras de elaboração, que deve constar o nome da escola, a identificação do documento em numeração sequencial e ano, o assunto com relato breve da demanda apresentada, análise, conclusão e, por fim, a identificação do funcionário. Outra forma são 2 documentos presentes nas escolas, que são a resolução e a portaria. Documentos de natureza regulamentar, a resolução é a expressão de decisão do conselho escolar e portaria da direção ou de outra chefia a ser cumprida por todos ou por setor determinado. É aconselhável que os procedimentos e decisões de qualquer setor, seja pedagógico ou administrativo, independente de serem internos ou externos, que todos sejam documentados, protocolados e arquivados para resguardar o seu trabalho de qualquer constrangimento ou problemas futuros. Para finalizar o nosso conteúdo, nós iremos conceituar parecer, resolução, portaria, artigo e instrução normativa. O parecer, ele é um pronunciamento por escrito de uma opinião técnica a respeito de um ato realizado e ele indica a conclusão do trâmite de um processo. Ele pode ser um despacho decisório de procedimento jurídico, oficial ou particular sobre algum assunto. A resolução é uma espécie normativa emanada do Poder Legislativo que regula as matérias de competência privativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Portaria é um ato editado pelo chefe máximo da administração pública ou quem a lei autorize. No entanto, a portaria, por ser ato administrativo, só tem força de lei se editada para regulamentar lei ou decreto. O artigo é cada uma das divisões do texto enumeradas ordinalmente. Exemplo, artigo 2º do Plano Nacional de Educação, A instrução normativa. Ela consiste em ato administrativo expresso por ordem escrita expedida pelo chefe de serviço ou pelo ministro de Estado a seus subordinados, dispondo normas disciplinares que deverão ser adotadas no funcionamento de serviço público, reformulado ou recém-reformulado. Será também considerada como norma expedida no sentido de interpretar uma lei. É muito importante a gente conhecer esses conceitos, uma vez que fará parte das atuações dos funcionários administrativos, tá? Estamos chegando ao final da nossa disciplina. Eu espero que tenha contribuído para os seus conhecimentos. Nossa disciplina teórica, com embasamento para a legislação, para a nossa Constituição e principalmente as leis de diretrizes e bases da educação nacional. Mas, como eu falei no início, não há necessidade da gente decorar todas as leis, e sim ter o conhecimento que elas existem e onde encontrá-las, para dar suporte ao que necessitarmos em nossa atuação na Secretaria Escolar. Eu agradeço a todos pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e desejo que o curso venha acrescentar de forma positiva na sua atuação. E não esqueça, todos nós que fazemos parte do contexto escolar, independente de qual seja a nossa função na escola, somos educadores. Muito obrigada.